livro de Gênesis, capítulo 41, a partir do versículo 37. Livro de Gênesis, capítulo 41, a partir do versículo 37. Glorificado seja o nome de Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer aqui ao pastor José Augusto, que nos faz presente. Quero agradecer a pastora Sheila, ao presbítero José, ao presbítero Paulo, ao pastor Everaldo, que está aqui agora, que Deus abençoe. Prazer a todos nós de poder rever vocês, então, que Deus abençoe de forma especial. Também a todos os irmãos que temos um carinho especial, toda a igreja. Não vou citar nomes porque poderia cometer uma injustiça, mas todos os irmãos aqui que conviveram conosco, que choraram conosco, que se alegraram conosco, todos esses irmãos nós temos no nosso coração. Que Deus continue abençoando cada irmão neste lugar. A palavra do Senhor para as nossas vidas diz assim: o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel cedo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir-lhe fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando: abra o caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Bem, os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Gostaria que você olhasse para o seu irmão e diga para ele assim: olhe para essa pessoa que está do seu lado, olhe para o seu irmão, talvez para a sua esposa, seu esposo, olhe para ele. Olhe para ele e diga para ele assim: Deus pode não brindar da dificuldade, mas vai usá-lo através dela, se você permitir. Este é o tema que eu quero pregar no irmãos. Deus pode não brindá-lo da dificuldade, mas vai usá-lo através dela, se você permitir. Eu, muitas das vezes, irmãos, que tenho a responsabilidade de ministrar a palavra, e alguns irmãos acham que é só abrir a boca e falar. Não, é algo muito sério. Todas as vezes, irmãos, que eu estou em um culto, eu estou em algum lugar, e eu estou escutando alguém falar da palavra de Deus, eu estou ficando preocupado com muitas coisas que tem ouvido em cima do culto, com muitas coisas que pessoas têm falado em cima do altar. Eu tenho andado preocupado junto com vocês. Por quê? Porque quando nós lemos uma história como essa, nós entendemos e nós observamos que sobre as pessoas boas só acontecem coisas boas. Se você é um crente bom, se você é fiel a Deus, se você dizima, se você ofenda, as pessoas estão ensinando que
para você, para sua família, na sua casa, só virá coisa boa. E isso, irmãos, isso não é real. Você pode ser dizimista, você pode ser ofertante, você pode ser fiel, você pode subir monte, descer monte, você pode viver de consagração. Deus não vai brindá-lo se você passar pelo deserto e pela dificuldade. Deus não vai brindá-lo, talvez, de uma enfermidade que possa acontecer. Mas isso não é sinal de que Deus não está na sua vida. Isso não é sinal de que Deus não vai abençoá-lo, de que Deus não é com você. Existem muitas pessoas, muitos líderes, muitas igrejas que eles estão pregando dessa forma que sobre o crente não pode haver desemprego, não pode haver falta de dinheiro, não pode haver enfermidade, não pode haver nada. Tem que acontecer tudo de bom. Mas eu abro a minha Bíblia aqui, no livro do começo, e começo a me deparar com a história de um jovem que ele vivia com seu pai, patriarca Jacó. Nós observamos a história desse menino e nós sabemos que de todos os seus filhos, o seu pai tinha um amor especial por José. E eu entendo, irmãos, que certa vez, como os irmãos conhecem a história, não quero me perder nessa história, nós entendemos que ele sonhou. E nós entendemos que até Deus colocar nas suas mãos aquilo que Deus havia prometido através do sonho, teve uma trajetória, teve-se uma jornada. E aqui nós entendemos que José, irmãos, refuta todo esse ensinamento, refuta toda essa doutrina que muitos líderes estão ensinando, que sobre nós estamos blindados, e sobre nós não pode vir coisa má alguma. Isso é uma tremenda mentira. Quando nós, irmãos, observamos a história desse moço, parece até um conto de fada. Quando você observa e você fica deslumbrado, é só ser fiel, tem que ser fiel. Mas nós temos que entender que hoje, irmãos da igreja, os servos de Deus estão envolvidos em um tipo de mensagem que Deus vai fazer, Deus vai realizar, que vai acontecer. Sim. E nós começamos a nos prender com esse tipo de mensagem, dizendo, não, Deus vai me preparar um carro, Deus vai me preparar uma casa. De fato Ele tem poder para lhe preparar um carro, uma casa, seja qual o teu sonho for. Ele tem poder para realizar. Mas uma coisa que eu aprendo com a história de José, irmãos, é que, para isso, além da sua fidelidade, além do seu compromisso, você precisa ter uma vida com ele. Você precisa falar com ele. Você precisa estar constantemente na presença dele. Por mais que a dificuldade esteja doendo, e por mais que o teu coração esteja pesaroso, e você esteja dizendo, eu não vou conseguir, você tem que estar firme, dizendo, eu tenho compromisso, eu tenho relacionamento com ele, eu falo com ele, e mesmo que nesse momento ele pareça que esteja longe de mim, eu estou acreditando na sua promessa. Comece a observar comigo. José é um menino que tinha tudo na sua casa, mas ele enfrenta. A primeira coisa que ele enfrenta é a inveja dos seus irmãos. A primeira coisa que ele enfrenta é a inveja, o ódio dos seus irmãos. Eu aprendi uma coisa na palavra de Deus, que muitas das vezes, irmãos, aqueles que estão, e isso é uma verdade, aqueles que estão ao nosso lado, muitas das vezes eles não estão torcendo por nós. Eu aprendo com Davi que os primeiros inimigos, os primeiros oponentes de Davi, até ele subir ao trono ao povo de fora, foram da sua própria casa. Eu entendo que quando ele chegou naquela batalha, que não tinha ninguém para enfrentar o gigante Golias, o seu irmão lhe disse, reconheça a sua presunção, ninguém deixasse aquela boca do vento, desce aqui apenas para ver a batalha. Foi um dos primeiros obstáculos, um dos primeiros oponentes que Davi enfrentou. Foi a fúria do seu irmão Eliabe. Eu entendo que agora esse moço enfrenta também a fúria, o ódio, a inveja dos seus irmãos. E ele é vendido para mercadores, depois ele, por esses mercadores, ele é vendido para o Egito e um chamado Potifar compra como escravo. E esse homem começa a observar que tudo aquilo que José fazia,
aquilo que José realizava, ele ia bem, as coisas aconteciam. Se José pegasse, aleluia, talvez uma árvore seca, a árvore começava a frutificar e o nome do Senhor era glorificado. A Bíblia diz que por amor a José, Deus começou a engrandecer o seu Senhor, o homem que se chamava Potifar. E Potifar, esperto, vendo que tudo aquilo que ele colocava na mão de José ia bem, florescia, prosperava, José então lhe dá toda a sua casa a José. Menino que chega como escravo ao Egito. Agora ele acordou, mordomo, não se luta como nos dias de hoje, porque mordomo era uma posição elevada para quem gostava daquela época. Já na época de José, não se luta, ele tinha o comando de toda a casa do seu Senhor. E eu entendo, irmãos, que por causa de uma mulher, e por causa dele manter o seu compromisso com Deus, ele foge dessa mulher. E essa mulher inventa-se uma calúnia e vai agora para a prisão. E indo, irmãos, para a prisão, José esteve vivo. José esteve vivo. José não tinha mais esperança longe da sua terra, longe dos seus pais, dos seus irmãos, daqueles que lhe poderiam estender a mão, longe de tudo. Mas ele permanece fiel, dizendo: aquele que prometeu é filho. José não tinha os seus relacionamentos com Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? Não adianta você querer a sua vitória, mas com as dificuldades de você desanimar, entrar numa caverna, como disse o nosso irmão que nos antecedeu, de querer morrer, querer parar com isso. Não, você precisa se manter firme, por mais que seja difícil. Você precisa levantar a sua cabeça e dizer: aquele que te chamou a fiel, eu estou por ele. Talvez ninguém está dizendo, mas você está dizendo: eu estou passando por esse momento. Os homens parecem que não me veem, as pessoas parecem que não me veem. Eu não tenho devido valor que eu queria ter, mas você tem que continuar orando para o autor e consumador da sua fé, dizendo que a sua hora vai chegar. Para José não foi fácil, ele estava dentro de uma prisão. Ele não estava dentro de uma prisão. Ele entende que ele poderia abandonar tudo, ele poderia se revoltar e ter uma doença que é famosa no nosso século, a tal da depressão. Ele poderia ficar numa cama, mas não, ele mantém o seu compromisso com Deus. E resumindo a história que os irmãos conhecem, porque o ponto que eu quero chegar não é esse, é mais além. Eu entendo, irmãos, que quando, depois que ele revela os sonhos dos copeiros e do padeiro, copeiros e do padeiro, ele é esquecido novamente. Ele enfrenta também o esquecimento. Os homens que lhe prometeram ajuda, o homem que lhe prometeu ajuda, esqueceu-se dele. Mas chegou o tempo de Deus. Você tem que pensar que vai chegar também o tempo de Deus para a sua vida. E eu entendo que quando chega o tempo de Deus, esse homem dentro de uma prisão, esse homem agora dentro de uma prisão, e Faraó perturbado com a revelação, com os sonhos, e ninguém pôde interpretar então aquele homem que falou que ia ajudar José. Se lembra do que José havia falado, que José havia revelado para ele, e conta a Faraó, e Faraó manda chamar José, e José sabiamente ele fala a interpretação, interpreta o sonho, e ele começa a dar um conceito para Faraó, que era melhor que colocando o homem para administrar tudo aquilo. E eu entendo, irmãos, que o versículo que nós lemos, Faraó, ele começa a olhar para a única e exclusiva qualidade que José tinha. Qual era a qualidade que José tinha? A dependência do Senhor. Faraó, ele está diante de um homem que estava preso. O homem que é preso na nossa cultura, na nossa sociedade, ele perde o valor, ele perde o caráter. As pessoas não têm confiança de deixar a sua casa, a chave da casa,
nas mãos daquele homem que saiu da prisão. Você não tem coragem de deixar a chave do seu carro na mão de um jovem, na mão de um homem, na mão de uma mulher que saiu da prisão porque ele estava preso. Nós entendemos que ele não é de boa conduta. Faraó estava diante de um homem presidiado. Faraó estava diante de um homem que foi acusado por abusar de uma mulher. Faraó estava diante de um condenado. Mas Faraó não olha para nada disso. Faraó olha para a única e exclusiva qualidade que José tinha, a sua dependência de Deus. Aí eu começo e entendo a palavra no livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. O que significa isso? Essa palavra não tem nada a ver com salvação. Essa palavra, Deus está usando o profeta Zacarias para dizer para o povo: não é pela força humana, não é por aquilo que vocês têm, por aquilo que vocês imaginam, mas é pela força do meu espírito. Eu entendo que Faraó estava diante de um jovem, de um homem cheio do Espírito de Deus. Versículo que nós lemos, ele diz: aonde vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Alguém na bancada ali de Faraó podia olhar para ele, mas esse é um homem condenado. O homem que condenou ele tem posição aqui no Egito. Mas será que é mentira? Alguém pode cutucar Faraó dizendo: olha, esse homem não é digno de confiança. Mas o Faraó estava enxergando um homem cheio de Espírito, um homem que tinha a confiança. Meu Deus, sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Não é pela força humana, por aquilo que você sabe, por aquilo que você estuda, por aquilo que você entende. Não é pela força do seu braço, é pelo Espírito de Deus. Eu estou preocupado porque as pessoas estão dizendo: Deus vai fazer, Deus vai usar, Deus vai fazer acontecer. Mas irmãos, a igreja tem que ter compromisso, a igreja tem que ter, aleluia, contato, a igreja tem que saborear o Espírito de Deus. É isso que vai te levar à vitória. Se José não guardasse o contato com o Salvador, jamais ele subiria ao trono. Se José não mantesse a sua comunhão intacta com Deus, jamais ele teria subido ao trono. Se José não deixasse tudo para eu vou parar de acreditar, jamais ele teria subido ao trono. Mas as pessoas Faraó estavam olhando e dizendo: eu não quero saber do passado desse moço, eu não quero saber do passado dessa jovem. Eu estou vendo um homem cheio de Espírito e cheio de confiança. Você nessa noite, não importa de onde você veio, não importa de onde você veio. Quando você sai daqui cheio do Espírito, as pessoas não vão olhar para o seu passado, as pessoas vão dizer que você é um homem e uma mulher cheia do Espírito de Deus. Talvez nessa noite as pessoas podem não te dar a confiança, mas eu quero dizer: vai ter cheio do Espírito. Você é apagada da frente das pessoas e o nome do Senhor será glorificado. É isso que estava acontecendo. José todo sujo na frente de Faraó. Agora Faraó começa a dizer para ele: olha, eu vou tirar tudo aquilo que eu tenho. Pega, tira o anel. Anel para quem não significava autoridade. Faraó estava dizendo naquele ato: eu estou passando a minha autoridade para você. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Eu estou passando a minha autoridade para você. A minha autoridade para você. Olha, e Faraó vai dizendo: permaneça com a sua mão levantada, e vai dizendo: olha, só no trono eu serei maior do que você. Mas se você disser que esse homem não pode levantar a mão, ele não vai levantar. Se ele não puder levantar o pé, você falar que não, ele não vai levantar. Uma das coisas que a igreja tem que entender: nós fomos chamados para comer o melhor dessa terra. Sim, nós fomos chamados sim para ocuparmos posições necessárias. Sim, mas o
uma coisa que vai servir como ponte para que te leve até o lugar que você quer alcançar, o que Deus armou para você alcançar. Você precisa manter a comunhão. Você precisa estar cheio de Deus. Essa é a ponte. Não existe outra ponte. Se José permaneceu com a ponte intacta, se ele dissesse, olha, eu vou parar de acreditar, eu vou baixar a minha guarda e vou abandonar tudo, ele nunca teria subido ao trono. Mas ele continua. E a sua comunhão com Deus foi a ponte para que ele subisse ao trono. Irmãos, não importa onde você está, a sua comunhão, a sua conduta é que vai fazer você alcançar. Era isso que aconteceu com José. Existem muitas pessoas dizendo, olha, José foi isso, José foi aquilo, foi. Vou lhe contar um segredo que eu aprendi na palavra. Irmãos, os egípcios odiavam quem cuidava de alguém. Eles odiavam pastores de alguém. Aí um Deus que ele nunca poderia ter subido ao trono do Egito. Mas Deus é aquele que quebra os homens. Aquele que quebra a tradição dos homens. Ele faz aquilo que é. É fácil. É só manter o contato, a comunhão com Deus, ficando cheio do Espírito. Eu me preocupo nos últimos dias que eu estou ouvindo. Vocês precisam ter 9 passos, 15 passos, 80 passos. Não! Você precisa manter o contato com o seu Salvador e se manter cheio do Espírito. E mais Deus vai realizar pela sua vida e o nome de Deus será glorificado. Existem muitas pessoas inventando, existem muitas pessoas falando, ensinando, mas o correto, irmão, que está aqui é cheio do Espírito. Não tem por onde. Você pode estudar. Você pode fazer todas as coisas. Mas se você não for cheio do Espírito, vai faltar no. Você pode ser doutor. Você pode falar bem. Você pode falar vários idiomas. Você pode ter conhecido a Europa e vários continentes na face dessa terra. Mas se você não for cheio do Espírito, alguém vai olhar para você e está dizendo, olha, tem um currículo todo, mas parece que está faltando alguma coisa. Parece que está faltando alguma coisa. Eu entendo que José agora ocupa uma posição de destaque, porque se fosse hoje, irmãos, alguém ia ver que José teria a ficha limpa para assumir isso. Se fosse hoje, alguém ia puxar da internet, aquele que nós tiramos todos vamos entrar em alguma empresa, aleluia, para saber se nós não temos passagem pela polícia, porque vai ter antecedentes criminais. Se fosse hoje, para José subir, iria fazer tudo isso, iria pesquisar a vida de José. Mas o Faraó estava deslumbrado. Faraó estava deslumbrado pela sabedoria que aquele povo tinha. Faraó estava deslumbrado. Agora estava vendo a qualidade desse homem, é dependente de Deus, eu preciso desse homem. O homem que vai assumir a posição. E vamos dias de hoje, pode até parecer que seja uma coisa que aconteceu no passado. Acontece. É que nós que mudamos, a igreja que mudou, o povo que mudou, mas continua acontecendo na vida daqueles que creem. Se manter cheio do Espírito. Se manter cheio do Espírito, não importa o que as pessoas dizem. Não importa que o amigo do teu lado vai dizer, o colega de trabalho, o colega de escola, da faculdade vai dizer. Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito nessa noite. Talvez você está dizendo assim, olha, o meu ano está terminando como eu quero. Sabe o que eu quero dizer para você? Comece o ano diferente. Estamos no dia 29 de dezembro, comece o ano diferente. Comece o ano cheio do Espírito. Comece o ano cheio do Espírito. Comece o ano dizendo, o ano de 2013 para mim não foi bom, mas comece ele cheio do Espírito. Comece, aleluia, fazendo um voto com Deus. Comece, aleluia, sendo você diferente. Mude a sua conduta. A partir desse dia, você sabe o que Deus vai fazer pela sua vida. Comece sendo você diferente. Deus não foi bem para mim, eu me desanimei. Eu fiquei alguns dias na minha casa, eu estive rebelde por
foram alguns dias e algo não aconteceu. Talvez Deus estava esperando uma atitude sua e você não teve essa atitude. Mas eu quero dizer que comece um ano diferente, comece um ano advogado, comece um ano feito, precisando ter uma atitude diferente do ano de 2020. Levante a sua mão nessa noite, feche os seus olhos. Aleluia. Você precisa sentir, eu não estou dizendo que você precisa pular. Aleluia, mas você precisa desfrutar dessa comunhão. Aleluia, você precisa desfrutar da doce presença dele. Você precisa sentir o que vai ter. Você precisa ouvir ele todas as manhãs. Aleluia, você precisa se relacionar com ele, dizendo: isso eu estou aqui. Você precisa ouvir os conselhos dele. Você precisa ser orientado por ele. A sua casa precisa ser regida por ele. Você precisa ser regido por ele. Você precisa ser regido por ele. Eu vejo tantos pregadores falar de formas extraordinárias, mas como eu estou vendo alguém pregar sobre o Espírito, e a igreja tem ficado discutida, eu tenho entendido o poder de Deus. A igreja não anda por aquilo que vê, a igreja pergunta por poder de Deus. Você não anda por aquilo que você pode palpar, aquilo que está vendo, aquilo que está seguro. Você anda pela fé, pelo poder de Deus. Eu não sei o que essa coisa é coisa. Se você está pegando Cristo, é que eu tenho lido a palavra e tenho dito: Deus, alguma coisa está errada. Alguns anos atrás, eu escutei um irmão de Salmo, abençoado, e Azuela, na Assembleia de Deus de Santa Maria. O desejo estava pregando na nossa igreja. Ele estava falando sobre algo. Ele começou a falar com o Espírito de Deus. Eu nunca mais me esqueci. Ele começou a falar com o Espírito de Deus e disse que em um certo lugar teve sim uma grande reunião. Diversos pastores abençoados, ministérios já firmados, com raízes, e eles se reuniram. Deus levantou uma irmã lá no último banco. E Deus levantou essa irmã, chegou até onde os pastores estavam. O pastor que estava falando naquele momento, ele parou de falar. E ela disse assim: deixa eu dirigir a sua igreja, pelo menos um domingo. Glória a Deus! O Espírito Santo dando a boca daquele irmão dizendo: deixa eu dirigir a sua igreja, pelo menos um domingo. Aleluia! Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós pensamos que é assim assado, mas é tudo simples. Nós pensamos que é muito difícil, tem que dar volta, vira à esquerda, vira à direita, volta para trás, vai para frente. Não, é muito simples. É deixar que ele guie a sua vida. Deixar que ele faça. E Deus vai dar. Eu estou aqui, usando nosso pastor. Deus falou, Deus ainda faz. Deixa o Espírito Santo dirigir a sua vida. Deixa ele te guiar. Deixa ele mostrar as oportunidades para você. Deixa ele mostrar para você as portas que você deve entrar. Eu estava dizendo outra cansadura. Estava dizendo para o irmão Tiago, estava dizendo para os irmãos que nem todas as oportunidades, mas eu não estava lá ainda. Nem todas as oportunidades que se abrem é Deus. Nem todas as oportunidades que se abrem é Deus. Olha só. Abriu-se uma porta na vida de Davi, ou seja, uma oportunidade. O povo cristão entende a oportunidade como porta aberta. Entende que foi Deus que abriu a porta. Abriu-se uma oportunidade na vida de Davi de ele matar o seu perseguidor, rei Saul. Ele não faz. Aleluia! E disse assim: de maneira nenhuma
Mas porque Saul estava caído? Mas eu li algo interessante que eu servi o quartel, que todas as vezes que um homem que é um oficial, ele é um major, nós somos obrigados a parar. Quando está conversando, somos obrigados a parar, fazer essa posição, fazer isso aqui. Continente, feito. Mas não ao homem que está dentro daquela vestimenta, mas respeito a patente. Aleluia. Respeito a patente. Não é o homem, aleluia, que você está reverenciando, mas por que em respeito à patente, a posição de oficial que ele carrega nos seus ombros. Aleluia. E Davi foi Deus que abriu essa porta para mim, dando a oportunidade. Não foi Deus que abriu, não. Eu tenho que receber, é um tempo caído, ele está caído, desobediente. Mas eu vejo uma patente ainda no céu. Aí, irmão, eu começo a entender, quando tem muitos irmãos que muitas das vezes eles erram, por quê? Porque eles acham que essa pessoa que ocupa uma posição da igreja está errado, e ele se levanta como, aí está o perigo, mas ele carrega a patente, não é a pessoa. Aleluia, mas é a patente, a posição que Deus colocou. Eu entendo que Davi era um jovem. Davi errou. Todos nós vamos errar. Davi também errou. Mas ele entendeu que aquela oportunidade não foi Deus que abriu. Rei Salomão escreveu lá, havia nos olhos dos homens que parecem que é bom, mas o final dele são caminhos. Mas se você estiver cheio do Espírito vai dizer, pode entrar. Se você estiver cheio do Espírito vai dizer, não entra não. E não foi Deus que abriu. Se você estiver cheio do Espírito vai dizer, vai por aí, o Filho, o negócio vai proliferar em vitória. Foi isso que aconteceu na vida de José. Ele conservou a sua intimidade, a sua comunhão. E o Espírito de Deus foi a ponte para ele alcançar aquela posição de autoridade. Eu quero que você se coloque em nome de Jesus. Deixa eu convidar a minha esposa para louvar o nome. Aleluia. Pai, aleluia. Glória a Deus. Esposa para louvar o nome do Senhor. Aleluia. Feche os teus olhos. Pegue na mão de abençoado, dessa abençoada. Aleluia. Pegue na mão de abençoado. Deixa o Espírito de Deus nos deixa ele conduzir a sua vida. Feche os teus olhos. Aleluia. Vai falando com o Espírito Santo. Vai dizendo para ele, Deus.
duvidá-lo nas dificuldades, mas irá usá-lo através delas. Ninguém se torna exemplo para ninguém na bonança. Ninguém ganha a admiração de ninguém quando se tem tudo fácil. Sabe como você ganha a admiração de alguém quando na sua vida está tudo acabado, mas você permanece lutando? As pessoas que estão à sua volta estão te observando e estão dizendo: parece que está tudo acabado, mas eu vejo aquele homem, eu vejo aquele irmão que ele está lutando ainda. Você se torna exemplo na dificuldade. Ninguém se torna exemplo quando está tudo fácil na dificuldade, porque as pessoas que estão à nossa volta podem até não ajudar, mas as pessoas estão observando. Eu vejo que aquele homem e aquela mulher estão de briga, porque a coisa está como está e eles estão lutando. Sabe o que eu quero dizer para você? Sabe a dificuldade? Não vai no meio dessa dificuldade, porque Deus vai usar você através dessa dificuldade que Deus ninguém se torna exemplo para ninguém na dona. É na dificuldade porque as pessoas observam. Eu vejo que aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, do jeito que está caminhando, e as pessoas começam a admirá-lo, a ver o que está acontecendo, como você vai fazer, permanece lutando. A outra coisa que eu quero dizer para os irmãos aqui nessa noite: José, a maior prova de José não foi a prisão, a calúnia, não foi o ódio dos seus irmãos, a inveja. A maior prova de José foi perdoar os seus irmãos. Mas como você sabe que José perdoa? Livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 5. Não fiquem entristecidos de me haver vencidos para cá, porque Deus me enviou adiante de vós por um grande livramento. Ele perdoa os seus irmãos. Sabe que o Espírito Santo precisa fazer nos dias que nós estamos vivendo, nas igrejas, aleluia, no meio do povo de Deus, estabelecer relacionamentos que estão desgastados e rompidos. A primeira coisa que o Espírito de Deus faz é estabelecer, construir novamente relacionamentos. Mas o que é isso? Deus só pode trabalhar no meio de um povo, no meio da igreja. Deus só pode trabalhar se você estiver no meio da igreja, se o nosso relacionamento com o nosso irmão estiver. Não pense você que Deus vai fazer alguma coisa sem que antes haja essa ação do Espírito dele, em quebrantar os corações, em fazer com que você reconheça que preciso pedir perdão. Eu poderia trazer uma outra palavra, mas Deus está me dizendo aqui nessa noite que precisa a pastora Sheila modificar algumas coisas. Não tem por onde correr. Deus está me dizendo que alguém aqui precisa deixar de lado algumas mágoas e precisa novamente restabelecer comunhão com os irmãos que estão à sua volta. Você acha que quem faz esquece? Quem apanha nunca esquece que José esqueceu o momento que seus irmãos eram bem, mas como ele era cheio do Espírito, ele perdoou. Pessoa cheia do Espírito perdoa. Pessoa cheia do Espírito entende. Então, nessa noite, se você quer liberar alguma coisa, procure os irmãos. Se não está aqui, procure na casa dele. Procure onde você precisa se reconciliar com ele, para se reconciliar, para que Deus possa trabalhar de uma forma plena e abundante no meio de você. Esse livro vai chegar aos 20. Pastor Geraldo, é Deus que leva, é Deus também. É Deus que abre o coração.
mas ele também é o mesmo Deus que vê. Mesmo Deus que te enviou lá, ele está com você aonde você está. Talvez na sua mente você está pensando, mas o porquê aconteceu, eu tive que voltar, eu voltei, o que vai ser de mim? Deus está dizendo para você nessa noite, fica tranquilo, porque Deus está. Talvez você está dizendo, está tudo acabado, os meus sonhos não. No ano de 2014, Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. E talvez aquilo que não aconteceu com você lá onde você estava, irá acontecer aonde você estiver. O nome do Senhor será glorificado na sua vida. As pessoas que estão à sua volta, algumas pessoas não entenderam por quê. E talvez você venha com um ponto de interrogação. Na viagem, ponto de interrogação, mas o porquê? Fique tranquilo. O porquê você não precisa fazer. Porque Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Aleluia. As promessas que Ele tem na sua vida ainda estão de pé. Aquilo que Ele prometeu para você, Ele vai realizar. Você está pensando, eu pensei que era, mas o que aconteceu? Não se preocupe. E não fique pensando, eu estou aqui derrotado. Não, porque Deus vai te levantar. Aleluia. Ninguém me disse, mas o Espírito de Deus está me dizendo. Ele saiu derrotado. Pessoas estão dizendo. Ele foi embora derrotado. E voltou derrotado. É por isso que eu entendo que eu preguei, dizendo que eu ia pregar isso. É por isso que eu entendo aqui nessa noite. As pessoas disseram, ele saiu derrotado. Olha a forma que ele saiu dessa cidade. Praticamente que fugido. As pessoas disseram isso. E está voltando derrotado. Sabe por que você voltou? Porque Deus vai fazer você prosperar na terra das suas ainda que aos seus olhos sejam impossíveis, ainda que o seu ganho, ainda que a sua renda, ainda que as suas condições não sejam suficientes para dar bem-estar para a sua família, mas Deus vai fazer você prosperar na terra da sua família, e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia! Fique tranquilo, porque no ano de 2014 Deus irá te surpreender, e o nome do Senhor será glorificado. Levante a sua mão. Quero que minha esposa ouça a sua mão. Levante a sua mão. Quero orar. Quero orar por você. Levante a sua mão. Feche os seus olhos. Quero orar com você. Cristo. Filho de Deus, ele quer escolher. Tem para onde correr. Caminhada não é fácil, vai ter calúnia, vai ter coisas que irão acontecer na sua vida, na vida de vocês não vão entender, mas o Espírito de Deus te escolheu. Você não vai agradar todo mundo. Não vai agradar todo mundo. Nem sempre as pessoas que estão cheias do Espírito, que são usadas por Deus, agradam todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo. Nem Jesus. Nem Jesus. Mas ele escolheu lhe usar. E muitas das vezes, irmão, é você mesmo que trata o que Deus tem para a sua vida. Muitas das vezes o seu velho Adão, a sua velha natureza, ela tem ressurgido na sua vida. Mas o Espírito de Deus, nesta noite, irá quebrantar o seu coração de uma forma que você nunca foi quebrantado.
Essa noite ele irá se convencer que não tem para onde você correr, você já está amarrado, ele te escolheu. Então, se eu fosse você, eu abriria o seu coração e deixava ele trabalhar na sua vida de uma forma especial. Eu estou falando aqui que Deus quer restabelecer relacionamento. Eu vou aqui brincar, né? Eu estou falando que Deus quer restabelecer relacionamentos aqui que foram rompidos. Aleluia. Errou, irmão. Põe uma pedra em cima e começa de novo. Errou, põe uma pedra em cima e começa de novo. Glória a Deus.
na mão dele. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Aleluia. Marcelo, você está passando por um tempo de Deus. Passe por esse tempo de Deus na sua vida. É o tempo de Deus. Deus, quando Ele quer que ninguém ache o homem, ninguém vai achá-lo. Você pode acenar, você pode pular na frente de alguém, mas quando Deus fala que não acontece. É o tempo de Deus na sua vida. É Deus tratando com você, chamando você para o particular. É por isso que muitas vezes, quando nós conversamos, você me diz, eu não consigo dormir, e às vezes eu estou falando com Deus, e eu vejo às 6 horas da manhã. É o tempo de Deus na sua vida. Existe um louvor, o tempo de Deus para a minha vida, o tempo de Deus para os meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus, posso esperar. Eu espero, eu sei que muitas das vezes nós vemos acontecer na vida do ar, na vida do ser, e o nosso coração palpita. O ano passado eu passei por isso, o nosso coração palpita, mas quando chegará a minha vez? Aí eu escutava esse louvor. O tempo de Deus para a minha vida, o tempo de Deus para os meus sentimentos, o tempo de Deus, o milagre vai chegar na sua vida. Fique tranquilo, não fique avexado. Deixa eu falar assim. Mas é minha esposa que está me sustentando. Ei, meu filho, fique tranquilo, é Deus que está no controle do barco e a barca no mar. E o nome do Senhor é glorificado. Fique tranquilo. Passe por esse tempo, porque Deus vai abrir uma porta que você não está imaginando. Glória a Deus. Vamos orar, Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, a tua palavra foi ministrada aqui nessa noite. Deus, eu sei que o teu Espírito está trabalhando e o teu Espírito tem liberdade aqui nessa igreja. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te pedir ao Deus, que o Senhor venha abençoar essa igreja, essa congregação, não somente essa, o Senhor vai estar no São Gabriel também. Deus eterno, Deus poderoso, eu te peço que esta noite o Senhor alcance cada coração, cada vida que aqui está.